Quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Êxodo 20. Vamos hoje trabalhar a exposição do quarto mandamento da lei de Deus. Para a leitura, os irmãos vão acompanhar, por favor. Como eu me propus a fazer com irmãos, eu vou sempre começar do início da lei novamente. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez nós te somos muito gratos, ó Deus, porque fomos contemplados com mais um bendito dia do Senhor em nossa vida, Pai. Mais uma semana se inicia e nós aqui estamos, ó Deus, para render toda a glória, toda a honra devidos somente a Ti, pois a Tua palavra nos ensina que Tu és o único Deus, digno de toda a adoração. Então obrigado, Deus, nessa manhã, porque nos trouxeste mais uma vez aqui. E eu sei, Pai, que certamente o coração dos Teus filhos se alegra ante a Tua presença nessa manhã, de maneira que sabemos, ó Deus, o porquê de estarmos aqui. Como vimos em Tua Santa Lei anteriormente, o Senhor é o nosso único objeto de culto. Nós temos a prescrição em Tua palavra para também Te adorar e Te cultuar segundo os Teus preceitos. Aqui também, ó Deus, neste culto, rogamos que não tomemos o Teu nome em vão, ó Deus bendito, mas que façamos também conforme a Tua palavra. Que nessa manhã o nosso coração também seja instruído conquanto ao dia, conquanto aquele momento propício que temos, ó Deus, de maneira formal, onde nos ajuntamos, ó Deus, para cultuar o Teu nome. Que o Senhor fale no nosso coração diretamente pela Tua palavra, mediante a obra santificadora, regeneradora do Espírito Santo do Senhor. Que sejamos, ó Deus, nas nossas faltas, confrontados em nosso pecado. Que haja dessa manhã, Deus, arrependimento por nossa parte, Deus. Sabemos que não guardamos a Tua lei de forma perfeita. Precisamos nos arrepender sempre quando nós a transgredimos. Mas também, ó Deus, que se assim for da Tua vontade, como não conhecemos o coração do homem, porque nós olhamos para o exterior, mas o Senhor olha no interior, rogamos ao Senhor, se assim for possível, ó Deus, não a Ti, porque o Teu poder não tem limites, mas se assim for da Tua vontade, ó Deus, transforme o coração nessa manhã. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu falei, nós temos observado nessas últimas semanas, temos estudado e feito aqui algumas exposições sobre a lei de Deus, primeiro mandamento, segundo, terceiro mandamentos, não é? Certamente que tem a ver com a nossa adoração direta, a nossa adoração vertical, quanto à presença, não é? O nosso Deus, o nosso único bendito Deus. Então sabemos que essa primeira tábua da lei, com esses mandamentos, dizem respeito a essa adoração que nós temos com esse Deus, e também temos os outros 6 mandamentos, que são conhecidos como aqueles que estabelecem a nossa relação com o nosso próximo, nossa relação vertical, mas também com o nosso testemunho cristão.
E eles nos falam, em suma, sobre nós amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo. Nós vimos aqui com relação aos quatro mandamentos, na verdade os 3 primeiros. O primeiro mandamento ele trata sobre aquele então que é o nosso único objeto de adoração. O segundo mandamento nós falamos aqui sobre o meio de adorar, os meios de adoração ao nosso Deus. E no terceiro nós falamos sobre a maneira como nós devemos adorar o nosso Deus, reverenciando Deus, honrando o Senhor acima de todas as coisas. E o quarto mandamento hoje, que eu me proponho a expor com os irmãos, brevemente, ele trata então sobre o tempo regular que é prescrito na Santa Palavra de Deus para adorarmos o nosso Deus. Percebam que, olhando para o texto que nós lemos, aqui dos versos 8 até o verso número 11, o quarto mandamento ele começa com uma palavra muito interessante. Fala sobre lembrança, lembra-te, não é? Essa palavra é interessante porque ela vai indicar que o sábado cristão, não é? Que é aquele dia guardado e estabelecido pelo Senhor, ele foi reconhecido antes mesmo que a própria lei tivesse sido dada ali no monte, não é? Fosse dado ali no Monte Sinai. Nós temos uma indicação disso, e depois você pode fazer uma leitura mais acurada lá em Êxodo, capítulo 16, versos 23 e 25. Mas o fato é que isso posteriormente se tornou parte do quê? Da lei de Deus e de um relacionamento. Nós entendemos que a lei estabelece esse relacionamento pactual de aliança com o nosso Deus. Agora eu vejo também aqui uma outra razão importante para considerarmos então, irmãos, uma manutenção apropriada desse mandamento, não é? Conquanto falamos ao quarto mandamento, e que é crucial para nós e que mantém, evidentemente, essa perspectiva que abrange toda a lei moral. Por exemplo, quando nós não adoramos a Deus, quando Ele nos diz para fazê-lo, como então nós podemos assumir, não é, que Ele ficará satisfeito com a nossa adoração, mesmo que ela seja dirigida e focada exclusivamente nele, mesmo que nós estejamos livres de toda a idolatria, e mesmo que nós façamos isso por um senso de seriedade. Então, quando nós violamos a guarda do dia do Senhor, perceba que todos os elementos que nós vimos anteriormente, eles caem por terra. Sem dúvida, para nós é fácil, não é, ver como o quarto mandamento então também é crucial para aqueles mandamentos, não apenas precedem, mas também com aqueles que vêm posteriormente a esse mandamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tome, por exemplo, o quinto mandamento. Nós sabemos que é uma obrigatoriedade dos pais ensinarem o que entra na lei do Senhor aos seus filhos. Então tome comigo o quinto mandamento. E perceba que se os meus pais desejam que eu guarde o quarto mandamento da lei de Deus, e eu decido não fazê-lo, então como é que eu posso afirmar que eu estou honrando-os, rejeitando a instrução deles, os meus pais, que me ensinaram o que queriam que eu temesse a Deus? Em suma, um sábado caducado é muitas vezes testemunho, irmãos, de um quinto mandamento que foi o quê? Transgredido, quebrado. Então veja que nós poderíamos passar pelos outros 5 mandamentos, se nós tivéssemos tempo aqui, e fazer observações sobre cada um deles conquanto a quebra do quê? Do quarto mandamento da lei de Deus. Eu acredito também, irmãos, que é seguro dizer que uma pessoa que mantém os 4 primeiros, ele tem pelo menos a perspectiva correta de não quebrar o quê? Os outros mandamentos posteriores, os outros 6. Deixa eu também estabelecer um exemplo logo no início aqui para vocês. Lembram-se da história de José? José era alguém que de fato temia a Deus, honrava ao Senhor, não tomava o seu nome em vão. Entendia que esse único Deus era um Deus que deveria ser o quê? Adorado. Ele não era um idólatra. Então ele em suma temia quem? A Deus. E portanto ele não violou o 7º mandamento quando ele foi atraído à imoralidade pela esposa de Potifar. Da mesma forma, meus amados irmãos, uma pessoa que teme a Deus, a tendência é, pelo temor a Deus, ele não vai assassinar, ele não vai contar mentiras, ele não vai furtar. Perceba que se ele se deixa temer a Deus, então ele pode, se ele não se permite a isso, ele pode então quebrar qualquer um dos outros mandamentos. E muitas vezes ele faz isso com um senso de que porventura ele não será encontrado como um suposto transgressor da lei de Deus. Veja que os padrões da nossa própria sociedade indicam isso. Com o declínio do respeito, da honra e do reconhecimento a esse único Deus, o que é que nós vemos na nossa sociedade, irmãos? Um aumento gradativo da corrupção humana, do pecado, do crime. Então perceba que quando nós tratamos do quarto mandamento,
é necessário que nós consideremos, evidentemente é um mandamento muito abrangente, mas é necessário que nós consideremos, porventura, pelo menos 3 coisas que são importantes e elementares para a nossa compreensão. Perceba que, logicamente, esse é fruto de uma discussão, como eu disse, muito ampla, como toda a lei é. Quando nós olhamos além da perspectiva da letra, ela é muito abrangente, e certamente nessa manhã nós teríamos dificuldade de abranger todas as coisas, mas pelo menos 3 delas eu quero compartilhar, 3 pontos que nos ajudam a entender pelo menos a base desse mandamento. Então, para compreendermos o 4º mandamento, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para a história desse que é o sábado cristão na Escritura Sagrada. E aí uma coisa que nós vamos aqui perceber, que a primeira menção do sábado, ela é feita lá em Gênesis no capítulo 2, quando Deus institui esse dia como uma ordenança da criação. Logicamente nós vamos nos lembrar aqui que Ele também ordena ou institui porventura o casamento, Ele traz a instituição do trabalho, mas Ele institui ali um santo dia, um dia separado por Ele. E perceba que Ele separou e descansou do seu trabalho da criação. Lógico e evidentemente, irmãos, nós não somos tão infantis de pensar que Deus precisa de descanso, mas em vez disso Ele descansou para se alegrar com aquilo que Ele havia criado. Tanto é que a palavra de Deus diz que quando a criação termina, diz que Deus diz e viu que tudo aquilo que Ele havia feito era muito bom. Deus se alegrou, Deus se regozijou com aquilo que Ele criou. Há uma segunda menção na Escritura acerca do sábado cristão, em Êxodo capítulo 16, em conexão com a provisão do maná. Vocês bem vão se lembrar disso. Deus não trabalhava no sábado no sentido de prover maná. E Ele também não queria que o seu povo fizesse o quê? Recolhesse o maná nesse dia. Nós vamos ver ali na história que vários israelitas fizeram o quê? Ignoraram as instruções do Senhor. E eles não encontraram nenhum maná naquele dia. Perceba que sua resposta nos lembra de que a presença de milagres regulares não traz obediência à palavra de Deus. Esse incidente ali do maná, da provisão de Deus, do povo recolhendo esse maná e tendo que fazer isso apenas naquele dia, é um lembrete que o sábado para nós, o sábado para eles na verdade, foi mantido ali por Israel antes de receberem o quê? Os 10 mandamentos. O que sugere então que ele também foi praticado antes disso e também ao longo da história. E que a parte de mantê-lo envolveu de fato uma cessação do trabalho comum. A terceira referência que nós temos a esse dia é em Êxodo 20, quando Deus ordena então aos chefes das famílias em Israel a separarem e pararem de trabalhar, separarem esse dia, cessarem o seu trabalho, com o cuidado de assegurar que até mesmo os animais domésticos também descansassem dos seus valores. Perceba que a partir dessa ocasião especial, irmãos, referências subsequentes podem ser rastreadas em toda a Escritura, seja numa repreensão por aqueles que não mantêm o santo e bendito dia do Senhor, ou nas tentativas de restaurar isso ao povo de Deus. O ponto é, irmãos, que o sábado se tornou um sinal daquilo que é o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento especial de Israel com Deus. Tanto é que a palavra nos ensina isso lá em Êxodo capítulo 31. E portanto, quebrar era uma declaração de rebelião. E bem nos lembramos que isso recebeu o quê? Severas penas, punições, dentre elas inclusive a própria morte. Lá em Deuteronômio no capítulo 5, versos 12 a 14, Moisés instruiu os israelitas a considerarem o sábado como um dia para celebrar a sua redenção lá no Egito. Então perceba que de fato a quebra do 4º mandamento foi uma das razões também pelas quais a nação foi exilada pelo Senhor. Nós lemos aqui, por exemplo, a mensagem de Isaías em Isaías 58, foi uma das nossas leituras agora de manhã. Ao mesmo tempo, essa leitura ela é um encorajamento, mas também é o quê? Uma advertência para aqueles que estavam retornando do exílio. E qual era essa mensagem, irmãos? Que o caminho para um relacionamento correto e contínuo com Deus é também a guarda apropriada do sábado cristão. Mas talvez você pergunte, pastor, havia essa guarda ali, mas não havia porventura nenhuma outra, a despeito desse dia não havia nenhuma atividade lícita para aquela nação, para aquele povo? Sim, algumas atividades eram permitidas a Israel naquele tempo. Primeiro diz respeito, por exemplo, à participação numa guerra. E a gente pode deduzir isso, por exemplo, dali do cerco de Jericó, né? Quando os israelitas eles marcharam em volta da cidade por 7 dias.
E então eles marcharam pela cidade também o quê? No sábado. Nós temos também uma outra provisão que nos é dada nesse santo dia do Senhor, né? Indicação daquilo que nós devemos fazer, como também Israel, a eles foi indicado isso, que era a provisão aos necessitados. Nós lemos aqui no finalzinho do texto lá de Isaías 58, não é? Isso é ensinado ali, quando o profeta, porventura, ele vai descrever o que a verdadeira observância do dia do Senhor também deveria envolver o que? A atividade de você olhar para aqueles que eram pobres, de você olhar para aqueles que eram necessitados e suprir então ali as suas necessidades. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ter um exemplo maior disso. Nós sabemos que Jesus é aquele também que guardava o quê? O sábado, adorando a Deus nas sinagogas. Cada sábado também estabelecendo ali atos de bondade e misericórdia aos necessitados. Vemos ali que quando o assunto era o dia do Senhor, essa guarda do sábado, ele discorda fortemente das exigências adicionais que os fariseus estabeleceram em relação à observância desse dia. Vemos o sábado sendo mencionado, por exemplo, no livro de Atos. Vemos que os apóstolos geralmente iam às sinagogas, quando eles iniciavam, por exemplo, um trabalho numa determinada região, eles iam a essas sinagogas judaicas, pelo menos inicialmente quando iniciavam esse trabalho. Nós vemos que esse dia é mencionado em algumas vezes na epístola do apóstolo Paulo, embora em algumas situações elas provavelmente não sejam referências aos sábados semanais, mas aos sábados adicionais encontrados na dita lei cerimonial. Mas o fato é então que havia o quê? Uma prescrição para Israel. Nós vemos isso também na igreja que surge ali no Novo Testamento. Mas há um elemento importante a discutirmos também nessa manhã, que houve uma mudança de dia, irmãos. E o quarto mandamento, e aí é uma coisa que a gente precisa entender muito bem. O quarto mandamento, ele é desconsiderado pela maior parte da igreja evangélica nos dias de hoje. Maior parte. Eu me lembro quando eu estava em Parnaíba, a única igreja que de fato tinha uma boa perspectiva de guarda do dia do Senhor era a nossa igreja. As outras igrejas, e talvez ali uma outra igreja, a igreja do reverendo Manuel Compasso. As demais igrejas, onde você chegasse ali, sejam de outras denominações, ou até uma igreja presbiteriana especificamente, não tinham essa perspectiva da guarda santa do dia do Senhor. Não se importam com isso. Então eu perco aqui porventura as contas, e aí há alguns que vão questionar isso, quando vão dizer, por exemplo, que os outros 9 mandamentos aparecem nas epístolas neotestamentárias, mas vão dizer que com isso o quarto mandamento não aparece, ou seja, os outros 9 mandamentos ali são discutidos. Há de fato essa perspectiva de guarda desses mandamentos, mas em relação ao quarto mandamento ele não aparece explicitamente. E perceba que isso até pode ser verdade em relação a referências específicas. Mas como bons presbiterianos e reformados, irmãos, nós entendemos também que há inferências e deduções que são válidas também e ao mesmo tempo são autoritativas vindo da onde? Das Escrituras. Perceba que elas não se tornam, por dedução, autoritativas por meio de uma autoridade eclesiástica que simplesmente olha ali e as estabelece, como diz, por exemplo, o puritano William Perkins. Porque ela não tem poder, ou nenhuma autoridade eclesiástica tem poder para ordenar um sábado. Mas pela única autoridade superior que detém todas as coisas para si mesmo. E este é Deus. Agora, a pergunta é, como então se deu essa mudança de um dia estabelecido no Velho Testamento para aquilo que nós guardamos hoje como o primeiro dia da semana? E aqui é necessário que entendamos que a manutenção do primeiro dia foi prática apostólica, irmãos. Os apóstolos entenderam assim. Esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo do Senhor a entenderem e compreenderem exatamente essa mudança assim. E nós temos algumas referências bíblicas que nos inferem isso, dedutivas para nós. Por exemplo, nós vimos Paulo que pregava aos irmãos, se reunia com eles para partir o pão no primeiro dia da semana, em Atos capítulo 20, 1 Coríntios capítulo 16. Percebemos ali que havia a pregação, que havia a manutenção da ceia do Senhor. Nós apelamos para a história, quando lembramos aqui de Agostinho, Inocêncio, Isidoro, que fazem com que a observância agora, do bendito dia do Senhor, no primeiro dia da semana, seja de fato de aprovação apostólica. E eles afirmam que em virtude da prática dos apóstolos, esse dia deve sim, no primeiro dia da semana, ele deve ser separado para o quê? Para uma adoração ao nosso Deus, uma adoração divina. Perceba então que o que os apóstolos fizeram lá no Novo Testamento, eles fizeram, como eu disse,
por autoridade de quem? De Deus, porque eles foram de fato inspirados pelo Espírito Santo. Mas nós vemos a igreja primitiva, ela tinha o dia do Senhor, que agora nós celebramos em autoestima. E perceba que esse primeiro dia da semana pela igreja primitiva foi um distintivo da sua religião para observar esse tipo de dia, irmãos. Nós temos Inácio, que foi o pai mais antigo, viveu na época do apóstolo João, e ele nasceu ali. E nós entendemos que quanto mais perto ali dos pais apostólicos, mais digno de confiança é para nós, não é assim? Nós entendemos isso muito bem. Inácio então afirma: todo aquele que ama a Cristo santifica o primeiro dia da semana. E ele diz: o dia do Senhor. Então perceba que esse dia ele foi observado pela igreja de Cristo por muitos anos, por séculos e séculos, como também observa Martin Bucer. Assim como vemos então, irmãos, o sábado do sétimo dia foi mudado para aquilo que conhecemos como sábado cristão do primeiro dia da semana. E é exatamente o que fazemos aqui nessa manhã. Mas acima disso, nós temos uma grande razão para essa mudança do sábado judaico, irmãos, para o dia do Senhor. É o fato de que esse dia nos faz lembrar do mistério da nossa redenção por Cristo Jesus. Perceba que a razão pela qual Deus instituiu o velho sábado foi para ser um memorial do quê? Memorial da criação. Mas o próprio Deus agora trouxe o primeiro dia da semana em memória de uma obra que é muito mais gloriosa do que a obra da criação, que é a obra da redenção. Perceba que grande foi o trabalho da criação, meus amados irmãos, mas maior foi o trabalho da redenção. Como foi dito pelo profeta Ageu, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Assim a glória da redenção, irmãos, foi maior do que a glória da criação. Perceba que nós vemos grande sabedoria da parte de Deus. Ela foi vista quando Deus criou todas as coisas. Mas percebam, meus amados irmãos, que há uma sabedoria muito mais grandiosa e miraculosa em nos redimir da nossa escravidão do pecado, em nos salvar. Contemple que grande poder foi visto nos trazendo do nada, sem que nada existisse. Deus criou todas as coisas e a nós também. Mas maior poder foi visto em nos ajudar quando nós éramos piores do que nada, irmãos. Custou mais para nos resgatar do que para o próprio Deus, por meio de Cristo, criar todas as coisas. Perceba que na criação era apenas uma palavra, como diz o salmista lá no Salmo 148. Mas na redenção houve o que, irmãos? Derramamento de sangue, como nos diz o apóstolo Pedro. Lá, no Salmo 8, nos diz que a criação foi o trabalho do quê? Do dedo de Deus, dos dedos de Deus. Mas a redenção foi o trabalho do braço do Senhor, como nos afirma o evangelista Lucas. Na criação, Deus nos deu a nós mesmos, mas na redenção Ele nos deu a si mesmo. Pela criação temos vida em Adão, mas pela redenção nós temos vida em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3. Pela criação nós tínhamos o direito a um paraíso terrestre, irmãos. Pela redenção nós temos um título para um reino celestial. Então percebam que Cristo, como nosso bendito Senhor, pode muito bem mudar o sétimo dia da semana para o primeiro, porque Ele nos coloca em mente aquilo que Ele mesmo realizou em nosso favor, ou seja, a nossa redenção. E nós não podemos nos esquecer que esse trabalho foi um trabalho dele, foi um trabalho glorioso, maior do que a criação, pelo qual e por meio dele tudo foi criado. Mas a redenção foi um trabalho do seu próprio braço. Mas a grande questão desse texto, irmãos, e que causa muita discussão: como nós devemos guardar o dia do Senhor? Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos uma excelente perspectiva teológica. Nós advogamos em causa própria, nós pregamos com a nossa boca a nossa boa, séria e bíblica, acima de tudo, perspectiva teológica sobre o dia do Senhor. Mas como anda, de fato, a nossa prática no dia do Senhor? Então, o terceiro elemento, irmãos: como a gente guarda esse dia? E para fazer isso, nós temos que ver a perspectiva também do trabalho. O quarto mandamento indica uma conexão com o quê? Com o trabalho.
Perceba que o dia do Senhor, irmão, não é um contraste com uma semana de trabalho, como muitos pensam. Mas a coroa de uma semana em que a maioria dos dias é gasta com o quê? Com o trabalho. Percebam que em nossa estrutura econômica somos capazes de igualar o trabalho ao emprego. Quando a gente fala sobre trabalho, geralmente a gente pensa sobre o quê? Emprego. Mas parece-me, meus amados irmãos, que o trabalho na Bíblia é muito mais do que uma carreira. Em vez disso, quando nós falamos sobre trabalho, a palavra de Deus nos ensina que isso abrange todas as áreas da nossa vida. Deixa eu dar um exemplo. Um pai, por exemplo, ele funciona como o quê? Provedor, professor, companheiro, um servo de Deus e muitos outros papéis que para ele foram estabelecidos. E ele não os abandona quando termina aquele tempo dele no escritório. Se uma pessoa ela é preguiçosa no trabalho, permitido por 6 dias, será preguiçoso também em se engajar em tudo aquilo que diz respeito ao santo dia do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que as atividades dos 6 dias são frequentemente realizadas em nível que? Horizontal. Mas o dia do Senhor, nós temos uma perspectiva, nós nos concentramos no que? Na nossa relação mais específica com Deus. E sabe qual é um dos problemas para nós pensarmos naquilo que é a nossa relação de culto, de adoração a Deus na vertical? É que nós trazemos muitas vezes as nossas preocupações com quanto ao que? A nossa vida horizontal de trabalho. E aí é interessante, sabe o que é interessante? Porque às vezes nós somos remissos no trabalho semanal. Nós passamos os 6 dias trabalhando, às vezes não fazemos exatamente o que? Nada. Nós nos gastamos, não nos organizamos, até estabelecemos muitas vezes o trabalho como um status de prioridade, e às vezes o nosso trabalho se transforma em idolatria, ou então, como eu estou dizendo, nós damos pouco valor ao trabalho, ou seja, nós trabalhamos inadequadamente toda semana, não conseguimos resolver as questões nesses 6 dias que envolvem o trabalho, e consequentemente o que vai acontecer? Nós maculamos e ofendemos a Deus naquilo que diz respeito ao seu santo dia, que é o dia do Senhor, tentando resgatar aquele tempo perdido ou aquela negligência exatamente em que dia? No seu dia. Em vez disso, nós devemos olhar e ver o trabalho como uma oportunidade dada por Deus, adequada apenas para 6 dias da semana, mas inadequada para o dia de quê? Do Senhor. Guardar o sábado, irmãos, requer uma preocupação prática nossa. E isso é indicado nos detalhes, aqui quando as instruções são dadas sobre o cuidado, inclusive, dos animais domésticos. Nós temos a preparação prática que é necessária, e ela tem que ser feita, meus amados irmãos, de antemão. Domingo não é a hora de fazer o que deveríamos fazer no sábado à noite. Nós somos herdeiros dos puritanos. Leiam livros que falam sobre a guarda do Senhor. Eles não faziam isso no domingo pela manhã, meramente como uma oração e ir para a igreja. Mas lá no sábado à noite, antes mesmo disso, eles faziam o quê? Eles liam, por exemplo, os símbolos de fé, aquilo que havia sido preparado, eles liam a Escritura, eles se lembravam dos sermões, eles sentavam com a família, gastavam tempo, elevando as suas almas ao Senhor, as suas orações, pedindo e orando não apenas pela família, mas inclusive pelo pregador do dia posterior. Eles oravam pelos seus pastores, pelos ministros, que o Senhor os iluminasse a pregar não somente a palavra de Deus. Isso era preparação, isso era feito não no domingo pela manhã, não no dia do Senhor pela manhã antes de ir para a igreja. Porque convenhamos, irmão, não tem tempo. Guardar o sábado, irmãos, envolve devoções pessoais. Nós nos lembramos aqui de João na ilha de Patmos. Você traz isso à memória agora. Guardar o dia do Senhor envolve a religião familiar. O quarto mandamento mesmo do 20 nos ensina isso. Guardar o dia do Senhor envolve a adoração pública. Nós nos lembramos da igreja primitiva lá em Troa de Corinto. Guardar o dia do Senhor envolve comunhão do santo povo de Deus. O exemplo do próprio Jesus Cristo na sua ressurreição com os seus discípulos. Guardar o dia do Senhor envolve a realização de atos de misericórdia. Mais uma vez eu repito aqui o texto de Isaías 58. Então, irmãos, quando pensamos na guarda do dia do Senhor, não pensamos em um dia de inatividade.
Nós não podemos nos ater, certamente o principal que estamos fazendo é isso aqui pela manhã e o que vamos fazer à noite. Mas nós temos um dia de 24 horas para servir a Deus, mais do que talvez nos outros 6 dias. Nós temos que entender biblicamente como fazer isso. E perceba que Deus não nos deu um conjunto de regras a seguir. Eu entendo perfeitamente. Aqui eu não estou sendo alguém que não entende as perspectivas da família da igreja, inclusive da minha própria família. Eu sei que, por exemplo, quando falamos do dia do Senhor, é muito mais fácil um solteiro se devotar mais a esse dia do que alguém que é casado. Ou talvez um casal, homem e mulher que ainda não tem filhos, se devotarem mais a esse dia. É mais difícil para uma família maior, que tem muitos filhos, fazerem isso. Mas isso não nos exime da nossa responsabilidade. E quando pensamos nisso, nós vamos ver que o nosso próprio comportamento em relação à guarda do dia do Senhor vai nos trazer a informação para nós, particular, de 4 coisas pelo menos. Primeira delas, o quanto nós valorizamos a Deus. Segundo, o quanto nos importamos com o nosso crescimento individual na graça. O quanto amamos o povo de Deus. Ou então, o quanto nos importamos com aqueles que passam necessidade. Eu às vezes fico pensando sobre o dia do Senhor. Eu digo, irmãos, eu tenho muito a fazer hoje. Muito a fazer hoje como pastor. Mas como cristão eu também penso, eu tenho muito a fazer hoje. Na verdade, todo e qualquer dia do Senhor nós deveríamos nos lembrarmos disso. Nós temos muitas coisas a fazer hoje. E aqui eu trago as palavras de Murray McCheyne, que nos diz que isso era uma prática da sua vida. Costumava acordar mais cedo e ficar acordado mais tarde neste dia do Senhor, porque queria lucrar com isso o máximo que ele podia. Amados, guardar o dia do Senhor nos dá uma perspectiva da vida. Guardar o dia do Senhor nos permite olhar para trás para a nossa criação, nos permite olhar para a nossa redenção em Cristo, nos permite lembrar da vinda do Espírito Santo ali em Pentecostes no dia do Senhor, nos permite olhar para a frente ansiando os céus dos céus. E veja que nós pensamos nessas coisas em devoções pessoais, em tempos de comunhão, em aplicar os sermões a nós mesmos e orar para que Deus abençoe o seu dia também para nós que somos a sua igreja. Como eu falei, os puritanos, nossos irmãos, costumavam chamar o sábado de quê? O dia da feira da alma. Lembram? Nesse mercado, irmãos, tudo é de graça. Tudo que nos custa é o tempo. E a pergunta é, quanto tempo nós tivemos nesse mercado no ano passado? Esse 2018. Se o dia do Senhor, de fato, é o dia da feira da nossa alma, quanto tempo nós estivemos nesse mercado angariando coisas que nos são concedidas gratuitamente por Senhor para as nossas almas? 52 domingos, para quem não sabe, são 52 domingos, 7 semanas e meia. Talvez você pense que eu poderia ter feito de fato muito mais nesse tempo. Quanto fizemos, irmãos, por nossas almas? Quanto fizemos? Deixa eu fazer aqui uma leitura daquilo que é uma das coisas que nós guardamos, não como a Escritura, evidentemente, mas como um dos nossos elementos, símbolos de fé. Esse é o nosso diretório de culto. Eu queria trazer as palavras do nosso diretório de culto de uma maneira também aplicativa nessa manhã, quando ele diz assim, do dia do Senhor, da santificação do dia do Senhor. Prestem atenção. O dia do Senhor deverá, pense com quanto você investiu no dia do Senhor na sua alma nos 52 domingos do ano passado. Então, nesse contexto, o dia do Senhor deverá ser lembrado com antecedência. De tal forma que todos os trabalhos mundanos das nossas vocações ordinárias estejam tão organizados, tão afastados da nossa mente na ocasião, que não constituam impedimentos à santificação devida do dia quando ele chegar. O dia inteiro deverá ser celebrado como um santo ao Senhor, tanto em público quanto em particular,
como sendo o sábado cristão. Para tal fim, requer-se uma cessação santa, um descanso do dia inteiro de todos os trabalhos desnecessários, uma abstenção não só de todo o esporte e passatempo, como também de todas as palavras e pensamentos mundanos. Que a alimentação daquele dia seja ordenada de tal maneira que nem mesmo os servos sejam obrigados a faltar desnecessariamente ao culto público. Nem qualquer outra pessoa seja impedida de santificar a Deus nesse dia. Que cada pessoa e família faça seus próprios preparativos com oração em favor de si mesmo e pela ajuda de Deus ao ministro, com bênção sobre o seu ministério e por outros exercícios tais que possam dispô-los melhor a uma comunhão mais íntima com Deus e com as suas santas ordenanças. Que todas as pessoas se encontrem na hora prevista para o culto, para que toda a igreja esteja presente no início de um só coração, e um só coração se junte solenemente em todas as partes do culto público e não saia senão depois da bênção. Que o tempo livre entre as reuniões e após as reuniões públicas solenes da igreja seja passado com leitura, meditação, repetição dos sermões, de modo especial pedindo conta aos familiares daquilo que se ouviu e catequizando-os com conversas santas. Oração pedindo bênção sobre as ordenanças públicas, cântico do livro de Salmos, visitas aos enfermos, assistência aos pobres e tais obrigações de piedade, caridade e misericórdia, considerando-se o sábado como um deleite. Vocês percebem pelas palavras que eu citei do nosso diretor de culto o quanto o nosso discurso é bonito, mas o quanto nós ainda estamos tão longe dessa obediência? Nós precisamos esgotar ao máximo. Na verdade, nós nunca vamos esgotar dessa palavra. Nós precisamos trabalhar, nos darmos ao máximo naquilo que diz respeito a esse dia. Lógico que nós não vamos guardar esse dia de maneira perfeita, não. Mas no mínimo o nosso discurso tem que fazer parte também do quê? A nossa vida prática tem que refletir o quê? O nosso discurso. Não nos apoiamos apenas em base teológica e expomos essa base teológica como uma coisa mais linda da face da terra. Mas se a gente não vive isso, estamos fazendo absolutamente nada. Eu vou lembrar de um texto que eu expus aqui à igreja quando eu vim para cá para ser apresentado a vocês em Lucas 12. Lembro da parábola, não sei se foi aqui, parábola do rico insensato. Dentre algumas aplicações que eu fiz, eu quero lembrá-los de uma. Isso. E eu disse naquele dia, a vida humana é um empréstimo de Deus, irmãos. A vida, para nós, ela não é, porventura, um direito que nós temos, ela é uma dádiva. Nós presumimos equivocadamente que a nossa alma nos pertence. Mas eu concluí nessa aplicação naquele dia, Deus um dia exigirá que devolvemos o empréstimo das nossas vidas. E a pergunta é, o que ele vai encontrar? O que Deus encontrará? Deixa eu fazer algumas aplicações sobre isso, irmãos. É necessário que entendamos que os deveres negligenciados continuam sendo deveres, mesmo se nós os negligenciamos. Perceba que aqui é uma evidência de que nós somos capazes também, quanto à lembrança desse mandamento, de esquecê-lo, se não estivermos preocupados sempre com a lembrança do mandamento. Alguns julgam que isso indica a nossa preparação num dia de repouso, mas também uma preparação anterior. De fato, isso é verdade. Nós devemos pensar nesse dia, irmãos, antes que ele chegue, para que quando ele realmente chegar, possamos conservá-lo e cumprir o dever que temos em relação a ele. A nossa preocupação tem que ser o quê? Anterior. O segundo elemento de aplicação para nós é que é um sacrilégio alienar esse dia. A nossa santificação, irmãos, ela é uma obrigação. Ela tem a intenção de simplesmente observarmos e, na verdade, darmos toda a glória ao nosso Criador por uma motivação para servi-lo e confiarmos que foi Ele que criou os céus e a terra, quando olhamos para trás. Mas também pela santificação desse dia, que os judeus adoravam a Deus como algo que os distinguiam de todas as nações da face da terra. Percebam, não sei se você entendeu, quando a gente aplica isso ao nosso tempo, o que nós estamos fazendo aqui hoje pela manhã, faremos à noite, é algo que nos distingue de todos os outros. Aqui nós estamos testemunhando que nós somos diferentes. Aqui é um distintivo da igreja,
que nos distingue dos ímpios que estão lá fora, que estão dormindo, que estão em suas práticas pecaminosas. Nós estamos aqui como diferentes, como povo de Deus, assim como Israel também fazia, distinguindo-nos de todas as outras nações que não adoram. Os judeus não é o Senhor. Nós somos o povo de Deus. Então, quando as pessoas passam por aquela porta ali e olham aqui para dentro, eles veem o quê? Algo diferente, que não é inerente a eles, mas que diz respeito ao povo de Deus, à santa igreja do Senhor. Nós somos ensinados também que o Senhor nos deu um dia de descanso depois de 6 dias de trabalho, irmãos, e nos mostrou em sua complacência e alegria pelas obras de suas mãos esse favor em relação a nós. Isso exige de nós o quê? Uma complacência nele e glorificarmos a ele, porque ele entende também essa perspectiva em relação ao quê? Sermos criaturas. Nós precisamos também de um dia de descanso. O salmista no Salmo 92, verso 4 diz: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, portanto exultarei nas obras das tuas mãos. Lembre-se também, o sábado começou no final da obra da criação, e assim começará o sábado eterno, no final da obra da providência e da redenção. E nós observamos o dia de repouso semanal, na expectativa de que Cristo vai voltar. Nós teremos um quê? Um último descanso, o dia do Senhor eterno, não é? E a gente olha para frente. Isso aqui é apenas o quê? Algo que vai apontar para algo que é muito maior. Mas por último, foi Ele que abençoou esse dia e santificou, irmãos. Ele honrou esse dia, consagrando para si mesmo. Este dia é o dia do Senhor, e o Senhor nos encoraja a esperar dele bênçãos na observância desse dia. Portanto, irmãos, não devemos profanar o Senhor, não devemos desonrar, e não devemos igualar esse dia a todos os outros dias. Há um dia em que o Senhor simplesmente abençoou, dignificou e distinguiu para si, e consequentemente para quem? Para nós que somos a sua igreja. Eu quero então, irmãos, aos crentes que aqui estão nessa manhã, chamá-los ao arrependimento. Somos exortados pela palavra. Nem sempre nós procedemos de maneira correta em relação ao quarto dia, ao primeiro dia, ao quarto mandamento. Nem sempre nós fazemos isso, irmãos. Mas nós temos a plena ciência do que esse mandamento ele abarca, ele abrange. E é necessário que todas as vezes que quebramos esse mandamento nós nos arrependamos e sejamos mais uma vez incentivados a fazê-lo de maneira correta, mais santa, mais piedosa, mais pura diante do Senhor. O Senhor nos ajuda nesse processo por meio do Espírito Santo. Ele nos convence disso. Ele nos ajuda a não profanar e não usar esse dia. Pelo contrário, Ele nos motiva a estarmos aqui. E lembre-se que esse dia é um dia de relacionamento pactual com o Senhor. Foi estabelecida uma aliança por meio da sua lei e, consequentemente, por meio deste dia. Você talvez que nos visite nessa manhã e seja descrente, você precisa compreender isso. Você precisa entender que esse dia é um dia que deve ser guardado pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você não está aqui simplesmente por estar. Deus tem um propósito para que você esteja aqui nessa manhã. E certamente Ele o chama ao arrependimento acerca dos teus pecados. E dentre eles, certamente, a não manutenção desse dia. Essa é uma ordenança a todos os homens. Estar na santa presença do Senhor. E reverenciá-lo e honrá-lo. Isso também diz respeito a você. Minha oração é que o Espírito Santo convença disso. Transforme o seu coração para que, a partir de agora, você possa sempre também honrar esse dia e honrar a presença do Senhor. E façamos isso, irmãos, que conformemos o nosso sermão e conformemos as nossas palavras e a nossa boa teologia a uma vida prática desse dia. E que sejamos movidos aqui a esta casa, como em outros lugares nos quais o Senhor também é cultuado, a fazermos isso com integridade, com alegria, com singeleza de coração, porque de fato nós amamos a Deus. E não há uma outra coisa que nós não desejaríamos certamente hoje, a não ser estar na santa presença do Senhor. Não há nada, como disse certa vez alguém, não há um lugar e não há nada mais importante para fazermos nesse instante, a não ser estarmos na presença de Deus.